Olá, alunos do curso Técnico em Secretariado. Hoje estamos aqui para a nossa aula de revisão da disciplina de Economia e Mercado. Nós vamos utilizar alguns tópicos que serão necessários entendimento para a prova. Eu não vou conseguir passar todos, então eu selecionei alguns que são os mais importantes no momento da nossa avaliação. Alunos, inicialmente, para a prova, nós devemos conhecer os conceitos do que é uma ciência econômica, saber o que ela estuda e quais as possibilidades que ela gera e quais as demandas na sociedade. Conhecendo o conceito de economia, nós também vamos entender que as pessoas têm necessidades ilimitadas e as empresas recursos limitados. Isso na economia ocasiona uma coisa chamada escassez de recursos. Ou seja, quanto mais escasso é um recurso, maior é seu valor. Isso explica porque 1 quilo de laranja é bem mais barato que 1 quilo de ouro. O ouro é escasso, mais que a laranja. Dentro da ciência econômica, nós temos que conhecer os elementos do cenário econômico, que são os agentes, a escassez, a produção e o mercado. Ainda dentro da economia, ela se divide em dois grandes grupos. A macroeconomia, que é um contexto macro maior, e a microeconomia, que é um estudo mais limitado, a famílias, pessoas e um pequeno grupo de pessoas. Enquanto a macroeconomia é um global maior. Ele entra produto, renda e despesa. Então, conhecer que a economia se divide em macro e microeconomia. Na nossa segunda aula, a gente tem que conhecer o que são agentes econômicos e quais são. Os principais agentes econômicos são a família, as empresas e o governo. Na nossa terceira aula sobre fatores de produção, nós devemos conhecer quais são os fatores de produção. São eles: terra, trabalho, capital, tecnologia e o fator empresarial, que é o fator que movimenta todos os demais fatores de produção. Ainda na nossa terceira aula, a gente falou sobre setores da produção. A gente tem que conhecer que existem 3 fatores de produção. Os que a gente viu no slide anterior e os setores da produção, que é o primário, secundário e terciário. Na nossa quarta aula, revisando, a gente falou sobre microeconomia. E dentro da microeconomia, a gente precisa conhecer 2 conceitos importantes, que é a lei da oferta e a lei da procura. Dentro da microeconomia, uma coisa muito importante e que é necessário conhecer o conceito para a prova é o conceito de mercado, que é o local onde os agentes econômicos realizam as trocas de produtos e mercadorias. Na nossa aula número 5, é importante conhecer os conceitos, principalmente da concorrência perfeita, do monopólio, né, que é uma empresa detentora do monopólio de um produto, né, o conceito de oligopólio e o conceito de concorrência monopolista. Na nossa quinta aula, a gente também falou, dentro da estrutura do mercado, sobre a mão invisível do mercado, que seria, como o autor do livro diz, a mão invisível é aquela que equilibra o mercado, faz com que a oferta se equilibre com a procura. Outro conceito interessante, ainda na aula 5, é saber sobre a condição ceteris paribus, onde todos os mais constantes permanecem inalterados e todas as outras coisas também. Na nossa sexta aula, a gente falou um pouquinho sobre a curva da procura. O que é interessante saber nessa aula? Que quando aumenta o preço, diminui a demanda. Já na curva da oferta, a situação é o contrário. Quando há um excesso de produtos no mercado, o preço reduz. Quando há falta de produtos, escassez, o preço aumenta.
Interessante conhecer a forma que é a curva da procura, nesse formato de reta. Conhecer o gráfico do ponto de equilíbrio, que é o ponto onde se cruza a curva da oferta com a curva da procura. Na nossa aula número 13, a gente falou também sobre macroeconomia, ou seja, a parte que estuda um grupo de indivíduos, pessoas e empresas, ou que podem formar uma cidade, estado ou país. Na nossa aula 14, dentro de macroeconomia, a gente falou sobre PIB, ou Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos num país, numa determinada região, num determinado período de tempo. Ainda na nossa aula 14, a gente falando dentro do Produto Interno Bruto, é bom conhecer o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento e que fomenta ações de crescimento econômico nos países. Outro conceito muito importante para a nossa avaliação é saber o que é a inflação, que é a variação do valor da moeda. É aquela situação cotidiana que a gente vai no mercado num mês com uma determinada quantia de gêneros. Passou um mês, vai lá com a mesma quantidade de moeda ou de dinheiro e a quantidade diminui. Na nossa aula 16, dentro dos ativos do mercado financeiro, a gente tem que conhecer os conceitos de ações. E essas ações elas se dividem em dois tipos, as ordinárias e as preferenciais. A principal diferença é que a ação ordinária recebe o dividendo após a preferencial. A preferencial recebe o dividendo primeiro. A outra diferença é que uma ação preferencial não tem direito a voto e uma ação ordinária tem direito a voto dentro da empresa. Na nossa aula 18, é bom conhecer um pouquinho sobre o Sistema Financeiro Nacional, principalmente os órgãos normativos, as entidades supervisoras e operadoras. Eu vou falar os principais para a nossa avaliação. A gente tem que conhecer a função do Conselho Monetário Nacional, esse órgão normativo e responsável pela fixação de diretrizes e políticas monetárias, crediais e cambiais. Tem que conhecer o conceito do Banco Central, Bacen ou BC, que é considerado o banco dos bancos e um órgão normativo e regulador do mercado financeiro. Tem que saber o conceito do CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários, que é responsável pela fixação, fiscalização de normas e disciplinas do mercado de valores mobiliários. Outro conceito importante, na aula 18, a gente tem que conhecer o conceito do Banco Nacional de Desenvolvimento, ou BNDES, que é responsável pela política de desenvolvimento de longo prazo do governo federal. Ainda dentro do sistema financeiro, há uma autoridade de apoio à Caixa Econômica Federal, responsável por seguro-desemprego, FGTS e PIS. Lá na nossa aula 19, a gente vai falar um pouquinho sobre a política fiscal. Basicamente, ela se divide em duas, a contracionista e a expansionista. Depende da opção que o governo faz dentro do momento econômico, expandir investimentos ou contrair e reduzir. E nossa última aula foi sobre balança comercial. Saber o conceito de balança comercial, que nada mais é do que a diferença entre importação e exportação. E saber o que é superávit e o que é déficit. Superávit, quando a exportação, quando se vende para fora do país, é maior do que a importação, o que se traz para o país. E o déficit é o contrário, quando se exporta menos do que se importa. Bom, pessoal, esse aqui foi só uma revisão breve. Leia a apostila, assista os slides e bons estudos.